Olá, para quem nunca viu nenhum vídeo aqui do canal, meu nome é Eduardo Adinetti, eu sou médico, psiquiatra e nutrólogo. Eu agradeço a Deus, ao Senhor Jesus, pela oportunidade de estar gravando mais esse vídeo aqui para você. Hoje o tema do vídeo de hoje é sobre ouvir vozes, doenças em psiquiatria que podem levar e que levam a pessoa a ouvir vozes. Esse é um tópico muito frequente ao dia a dia da psiquiatria de muitos colegas. No meu caso, por exemplo, é difícil em uma semana não haver 2 ou 3 pacientes ou que estão com queixa de ouvir vozes ou que a família está relatando que eles ouvem vozes. São várias, na realidade, as doenças em psiquiatria que podem levar a pessoa a ouvir vozes. Contudo, como a lista é grande, nós vamos nesse vídeo introdutório nos deter basicamente sobre as seguintes condições psiquiátricas, condições clínicas, patológicas, que podem levar a pessoa a ouvir vozes. A primeira delas é a esquizofrenia, a segunda são os episódios depressivos recorrentes graves com sintomas psicóticos e a terceira são os transtornos depressivos ou o transtorno depressivo recorrente grave com sintomas psicóticos. E a quarta são as demências. Nós não vamos falar longamente sobre cada uma delas. Eu posso até falar, por exemplo, ouvir vozes em outros vídeos, ouvir vozes na esquizofrenia, ouvir vozes nos episódios depressivos graves com sintomas psicóticos e por aí vai. Vai depender muito do seu feedback e você mesmo pode comentar e colocar aqui. Eu gostaria de ouvir um vídeo sobre ouvir vozes nessa ou naquela doença. Então, nem sempre ouvir vozes é algo que a pessoa que está realmente acontecendo com a pessoa, já vou explicar isso. Ela pode acreditar que está ouvindo vozes e não está, mas ela pode de fato estar ouvindo vozes. E que quando essas vozes existem, elas podem ser bastante perturbadoras. Podem ser recorrentes ou podem ser episódicas, pode acontecer uma vez, por exemplo. Então esse é o tópico do vídeo de hoje, é o que eu vou explicar e você já vai entender. A primeira coisa a ser dita aqui é que quando se fala em ouvir vozes, nós estamos nos referindo a autênticas alucinações auditivas. As alucinações auditivas são vozes, são sons, são ruídos, são barulhos, são zumbidos que a pessoa pode estar referindo ouvir e muitas vezes está. Lembrando que essas vozes, embora eu acabei de dizer que podem ser outros sons, nós vamos nos deter sobre vozes. No caso das esquizofrenias, a pessoa ela não tem dúvida de que o que ela está ouvindo são vozes. Quando são vozes e não sons. Também não tem dúvida quando são sons. E o modo como ela se queixa das vozes na esquizofrenia ou nas esquizofrenias, em tese em qualquer tipo de esquizofrenia, esquizofrenia paranoide, que aliás é muito frequente ouvir vozes nesse tipo de esquizofrenia. É muito comum também na esquizofrenia hebefrênica, mas, como eu disse, em tese, em qualquer esquizofrenia pode-se ouvir vozes. Também ou nos episódios depressivos graves ou no transtorno depressivo recorrente grave, os dois aqui, episódios ou transtorno com sintomas psicóticos, incluindo vozes. E as vozes nas demências, por exemplo, tem uma característica um pouquinho diferente, que eu já vou já falar. Então, começando com relação a ouvir ou parecer estar ouvindo vozes, quem realmente ouve vozes não tem
dúvida nenhuma de que aquilo é real. Aquilo não está acontecendo a não ser na cabeça da pessoa portadora de esquizofrenia paranoide, por exemplo. Ela ouve vozes. Essas vozes, muitas vezes, elas podem ter um conteúdo claro, pode ser uma voz só, podem ser várias vozes, podem ser vozes onde a pessoa não distingue o que está ouvindo, ela tem dificuldade, ou diz, eu não me lembro do que as vozes estavam dizendo. E tem pessoas que dizem assim, portadores de esquizofrenia. Eu vou usar aqui a esquizofrenia paranoide, porque ela é uma doença onde as vozes são muito frequentes, ou seja, as alucinações auditivas. Então, muitas vezes ela diz, eu não lembro do que as vozes estavam dizendo, então era a voz de uma pessoa que eu conhecia, essa voz sempre dessa pessoa, ou vozes dessas pessoas repetindo. A chave aqui para você entender é que não há dúvida de que essas vozes existem na cabeça do portador da esquizofrenia. O tratamento para isso, na maioria esmagadora das vezes, é com antipsicóticos. Mas o antipsicótico, nós temos cerca de 35 antipsicóticos disponíveis. Ele nem sempre vai ser o ideal para fazer cessar essa sintomatologia tão desagradável e que por vezes são os sintomas que mais incomodam o portador de esquizofrenia, quer dizer, esse ouvir vozes. Alucinações é quando você vê coisas que não existem, mas o tópico aqui é sobre ouvir vozes. No caso dos episódios depressivos e dos transtornos depressivos recorrentes, graves e com sintomas psicóticos, as vozes também podem estar presentes. Nos episódios depressivos graves, com sintomas psicóticos, episódio pode ocorrer uma vez, duas ou várias, essas vozes também são reais. Todavia, existe uma certa diferença, uma diferença que seria mais ou menos no conteúdo das vozes ou no relato que a pessoa apresenta das vozes ou que um familiar está dizendo que aquela pessoa está apresentando quando ela observa o familiar, por exemplo, dizendo que está ouvindo vozes. Isso diz respeito a quê? Diz respeito ao enredo, ao conteúdo, a apresentação dessas vozes. Vamos a um exemplo desagradável de ter que falar, mas é a realidade. Uma mãe perde uma filha. É um drama horroroso, só Deus pode consolar o coração de uma mãe assim. A gente faz o tratamento, mas uma mãe que já perdeu um filho sabe o que eu estou dizendo. Muitas vezes, quando ela tem aquela notícia, ela entra, muitas vezes, num luto. Há algumas mães que passam por um episódio de luto, vamos dizer, natural, que demora um pouco. Agora, outras já entram em episódios depressivos graves, às vezes muito graves, muito severos, com sintomas psicóticos e ouvem vozes. Então, por exemplo, uma mãe que recebeu a notícia do falecimento de um filho, ela pode, de repente, entrar numa depressão muito severa e começar a ouvir o filho chamando-a, né? Ou a filha chamando. É um enredo, é um conteúdo mais claro, ele é mais objetivo. Nesse caso de episódios depressivos ou do transtorno depressivo recorrente. Ou seja, não há muita confusão com relação ao que as vozes estão dizendo. O meu pai me chamou, a minha mãe está falando comigo. Não está acontecendo isso só na cabeça da pessoa em razão daquele trauma, no transtorno de estresse pós-traumático também, ele pode evoluir com um transtorno depressivo recorrente grave, com sintomas psicóticos, onde a pessoa repetidamente ouve sons ou vozes daquele evento que causou aquele trauma. Por exemplo, em um acidente, ela pode, de repente, começar a ouvir mesmo vozes de pessoas
envolvidas naquele acidente, ou gritando, ou falando coisas. E então, ela está realmente ouvindo aquilo. Não existe, mas ela está ouvindo. Agora, na esquizofrenia, ou nas esquizofrenias, muitas vezes, como acabei de dizer, o conteúdo pode ser muito disperso. E as pessoas portadoras de esquizofrenia, com ênfase que a esquizofrenia paranoide, podem dizer: eu não me lembro da voz, eu não sei o que a voz estava me dizendo, ou das vozes, o que as vozes estavam me dizendo. No caso do transtorno bipolar, há as vozes que as pessoas podem vir a ouvir e que, diga-se de passagem, não é tão comum assim no transtorno bipolar do tipo 1 haver a sintomatologia psicótica das alucinações auditivas. É mais comum, bem mais frequente, haver sintomatologia delirante, delírios, que é também um sintoma psicótico, mas pode também haver o fenômeno de ouvir vozes. Em alguns casos de transtorno bipolar, quando o polo depressivo ele é proeminente, quando a pessoa entra em episódios depressivos graves no transtorno bipolar, essas vozes também, ou vozes também podem estar presentes nesses episódios depressivos. E muitas vezes o transtorno depressivo recorrente grave, com sintomas psicóticos, no caso, com o ouvir vozes, com as alucinações auditivas, são indistinguíveis. Você não tem como distinguir se aquilo é uma manifestação do transtorno bipolar ou de um transtorno depressivo recorrente grave com sintomas psicóticos. Você tem que observar o quadro e o histórico do paciente para você ter uma conclusão diagnóstica e um tratamento adequado para isso. Uma outra situação onde também tem algumas peculiaridades com relação a ouvir vozes é no caso das demências. Eu não vou aqui enumerar as demências uma por uma, até porque existem mais de uma dezena de demências. Existem mais de 10 demências diferentes. Nós vamos pegar a título de ilustração aqui a demência senil. Na demência senil você pode ter mais de um tipo de comprometimento na doença demencial que a gente já fala em outros vídeos, que é o seguinte. Vou dar um exemplo aqui. Havia um senhor que ele era estrangeiro, era de um país do leste europeu, e ele era meu vizinho, ele nunca foi meu paciente. Ele era meu vizinho, ele já tinha uma certa idade, uma boa condição financeira, trabalhou muito como imigrante, prosperou, e ao chegar à sua velhice, eu o via com frequente em uma praça aqui em Ipanema, no Rio de Janeiro, sentado muito atormentado. E algumas vezes eu chegava e conversava com ele, e ele dizia: eu não aguento mais essas vozes na minha cabeça. Essas vozes, eu perguntei para ele, dizem o quê? Quem são? E ele dizia: essas vozes falam mal de mim, essas vozes falam palavras horríveis para mim e falam para mim, olha o detalhe, na minha língua nativa, que, se não me falha a memória, eu não me lembro se era ucraniano, a cidadania dele, eu acho que era ucraniana, não me lembro, já tem bastante tempo, mas ele dizia que eram vozes que tinham uma insistência em criticá-lo, em falar mal dele e da sua língua nativa, e que perturbavam a cabeça dele o tempo inteiro. Ele não tinha praticamente nenhuma alteração cognitiva visível que eu pudesse ter observado. Ele conversava normalmente, ele falava normalmente, tinha memória recente, tardia, preservada, mas o que ele tinha, segundo até um relato um pouco confuso, e hoje, olhando retrospectivamente, é muito claro que ele era portador de demência. Então aquelas vozes eram vozes na demência. Então veja que a característica também é diferente
é diferente na esquizofrenia, é diferente nos episódios depressivos, no transtorno depressivo recorrente e nas demências. Tem outras doenças, como eu disse. Então, ele dizia que as vozes falavam mal dele, ou seja, ele explicava. Esse é um detalhe muito importante e que também muitas vezes pode deixar alguns peritos um pouco confusos ou um pouco desorientados na hora de avaliar aquele paciente, porque nós sabemos que a maioria dos peritos que fazem perícia em psiquiatria, eles não são psiquiatras. Eles não têm, como eu tenho esse dia a dia, de ver, ouvir pacientes hoje, a maioria esmagadora por telemedicina, do Brasil todo e também de fora do Brasil. Aliás, um abraço pelo meu primeiro paciente da África. Um abraço a você aí, que se estiver me ouvindo, acredito que esteja. Um abraço para você e um abraço para todo mundo também aqui do Brasil, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul. É uma alegria poder ter contato com regiões tão diferentes, com realidades tão diferentes e com convites tão legais que eu tenho recebido. Então, todo dia que o senhor vier aqui, por exemplo, em Pernambuco ou no Rio Grande do Norte, vem comer essa comida aqui. Algumas comidas eu nunca ouvi falar, nem que existem, mas esses convites vão sendo colecionados, anotados, e quem sabe a gente vai poder cumprir um dia um desses convites. Então, no caso, eu acabei de relatar de um caso de demência. E aqui que eu quero dizer, o perito muitas vezes ele fica meio perdido, porque não ouve, não vê isso, ele não observa, ele não clinica. Clinicar quer dizer observar, ele não tem essa observação diária desses diferentes ou dessas diferentes apresentação clínica de ouvir vozes. No caso das demências, você pode chamar isso de alucinações auditivas? Não necessariamente. Esse é um tópico um pouco complexo que a gente pode desenvolver em outra hora, porque envolve nas demências uma manifestação da memória tardia com a criatividade e com mais outros fatores que se assemelham. As vozes podem se assemelhar a alucinações auditivas, mas nem todos os portadores de demência eles vão ter francos sintomas psicóticos. A gente pode desenvolver isso, se você quiser, bota no comentário, vozes nas demências. No caso dos transtornos depressivos recorrentes, graves com sintomas psicóticos, e nos episódios depressivos graves com sintomas psicóticos, eu já falei e repito, o enredo das vozes ele é mais bem descrito pelo paciente. Outro exemplo, a minha prima, ela partiu. E então a pessoa começa a dizer, eu estou ouvindo a minha prima chegando, são os passos da minha prima. Ela realmente está ouvindo isso. Mas veja que é um relato muito claro, ele é muito objetivo, é a minha prima que está chegando, é o meu filho que está me chamando, é outra coisa que está acontecendo, são animais que estão andando pela casa, às vezes a pessoa nomeia o nome do animal, são girafas, são cavalos que estão andando pela casa, são cães que estão latindo. Esses cães não param de latir. Isso nos episódios ou do transtorno depressivo recorrente grave com sintomas psicóticos. E na esquizofrenia, como eu disse, as vozes, elas muitas vezes têm uma apresentação bizarra. Bizarra no sentido que podem misturar um monte de coisas diferentes, misturam às vezes, a doença mistura na cabeça da pessoa vozes com sons, e muitas vezes a pessoa é incapaz de explicar para você o que é exatamente que ela ouviu. Há alguns padrões de repetição, mas muitas vezes esses padrões de repetição não existem. Cada hora é uma manifestação de alucinação auditiva diferente. Então, esses são alguns dos transtornos psiquiátricos onde é comum ou são comuns as alucinações auditivas e é comum o ouvir vozes. Como eu digo e repito, nas demências, até porque tem vários tipos, esses padrões eles podem variar
bastante. Então, essa é uma introdução ao tópico ouvir vozes. Como eu disse, você pode comentar, deixar seu comentário. O doutor fala sobre ouvir vozes na esquizofrenia paranoide, na esquizofrenia befrênica, na esquizofrenia simples, na esquizofrenia indiferenciada, na esquizofrenia sem outra especificação. Enfim, você pode, de acordo com a sua necessidade, de saber mais a respeito dessa ou daquela doença. Você que já teve um episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, descreve como é que foi, se você quiser, evidentemente, como é que foram essas vozes, né? E que sintomas psicóticos foram esses? Foi mais vozes? Houve também delírios? E no transtorno depressivo recorrente grave, ou seja, episódio depressivo recorrente grave e transtorno depressivo recorrente grave com sintomas psicóticos. Por fim, eu quero falar sobre as pessoas que às vezes acham que estão ouvindo vozes e não estão. Um dos exemplos mais frequentes é no TOC, no transtorno obsessivo compulsivo. Então a pessoa diz assim: doutor, aquela voz manda eu fazer isso. Na realidade não é uma voz, na realidade é um problema de condicionamento mental patológico. Tem vários vídeos aqui no canal sobre TOC, mas aquilo não se configura em uma alucinação auditiva. São uma percepção de estar ouvindo uma voz, a voz de comando do TOC. Existem algumas outras condições também, onde debaixo de grande estresse a pessoa está tão perturbada por aquela pressão que ela está vivendo, pode ser um problema em família, pode ser um problema no trabalho, onde ela muitas vezes diz: eu tenho umas vozes na minha cabeça, mas às vezes não são alucinações, às vezes estão longe de ser alucinações. Ela às vezes tem ideias de, por exemplo, cometer determinados atos muito inadequados, e ela diz que vozes estão dizendo para ela fazer isso, mas às vezes não são. Eu diria que em boa parte dos casos não são alucinações autênticas. Ela está tendo uma ilusão, ela está tendo uma falsa crença, ou não está sendo orientada por um profissional da saúde mental a entender e fazer a diferenciação do que são, do que é acreditar estar ouvindo vozes, ou do que são aquelas vozes que ela está ouvindo, das autênticas alucinações auditivas, que a gente está se restringindo aqui, nós estamos nos restringindo aqui a vozes. Mas repetindo, alucinações auditivas podem ser vozes, campainhas, sons. Deixa o seu comentário aqui também, se você é portador ou portadora de esquizofrenia. Tem vários inscritos aqui no canal que são portadores de esquizofrenia. Eles falam abertamente, sem problema nenhum, mas fica a critério de cada um falar a respeito do seu problema. Mas serão comentários para ajudar. Então, repetindo para a gente finalizar, se você sofre ou já sofreu de um ou mais episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, como é que foram essas vozes? Se você ouviu vozes. No caso do transtorno depressivo recorrente grave com sintomas psicóticos, essas vozes recorrem. Como é que são essas vozes? Como é que é a apresentação delas? E no caso também, se você tem algum parente que tenha demência, você pode também dizer. E também na bipolaridade, embora afirmo, não é o mais frequente sintoma psicótico a alucinação auditiva, mas sim os delírios. Então esse, portanto, é o vídeo de hoje. Se você gosta do conteúdo do canal, deixa seu like, se inscreve, se torne membro do canal. Não se esqueça de visitar o meu outro canal, o Pregador do Evangelho. Eu estou publicando mais conteúdo. Visitar também a Missão Portas Abertas, que na minha visão é o maior, melhor e mais importante no momento ministério, que aliás há anos eu conheço, de ajuda aos cristãos perseguidos no mundo inteiro.
E tem também a mão valeu, seja membro do canal, um abraço querido de coração, muito obrigado por você ser membro do canal. Também os conteúdos serão, como eu disse, já começaram a ser aumentados na área de membros do canal. Então esse, portanto, foi o tópico do vídeo de hoje. Eu agradeço a você por ter assistido o vídeo e que o Senhor Jesus Cristo abençoe a você e a toda a sua família. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.